A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Evangelista da Última Hora. Eu já quero te pedir que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta, compartilha, me ajuda ao crescimento, a crescer esse canal, em nome de Jesus, amém? Envie para aquela pessoa que se encontra fraco na fé, aquela pessoa que está desanimado, aquela pessoa que está dando os seus primeiros passos na presença de Deus, que eu acredito que vai ser bênção de Deus para a vida dele. Amém? Como você viu aí no título, como receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu quero compartilhar aqui a minha experiência que eu tive com Deus há 9 anos atrás, a minha conversão, quando eu aceitei a Cristo. O maior desejo do meu coração era de falar em outras línguas, era de ser batizado com o Espírito Santo. Amém, querido? Eu quero primeiramente compartilhar aqui um texto bíblico com os irmãos, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Querido, Jesus aqui ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, depois da morte e ressurreição do Senhor. Jesus está no alto do monte ali, juntamente com os seus discípulos, e diz a Bíblia que agora Jesus ele vai dar as últimas instruções aos seus discípulos, que iriam ficar na terra para desenvolverem a obra missionária, para desenvolverem o crescimento da igreja. Jesus ele vai dizer que aqueles homens ali, eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Então diz a Bíblia que quando Jesus ele dá esta palavra profética, amém, para os seus discípulos, Jesus ele foi assunto ao céu, ele foi elevado ao céu, e a Bíblia diz que naquele momento 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se apresentam ali aos discípulos e eles vão dizer assim: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim como para o céu vocês viram ele ir, assim ele irá voltar. E a Bíblia diz que aqueles homens ali, querido, eles voltaram para Jerusalém e eles ficaram juntos, unânime. Todos os dias a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, que todos eles perseveravam todos os dias, unânimes em súplicas e orações diante de Deus. Eu quero já dizer com isso que eles receberam uma promessa vinda do Senhor, mas entenda uma coisa, eles não ficaram de braço cruzado, eles não ficaram acomodados, eles não ficaram de qualquer maneira, eles ficaram esperando a promessa de Jesus em orações e súplica diante da presença do Senhor. Entenda uma coisa, a Bíblia diz no capítulo 2 que eles estavam todos juntos no mesmo lugar, estavam ali e de repente ouviram um som do céu de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos eles, todos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Entenda, irmão. Agora Pedro, que outrora negou a Cristo, que outrora teve medo de morrer, agora ele está cheio. A Bíblia diz que as pessoas viam aquela cena ali, aquela situação, e começavam a indagar o que era aquilo. Alguns diziam: eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar para aquela multidão, dizendo: olha, ninguém aqui está bêbado, isso aqui não é mosto, ninguém tomou mosto, bebida forte, mas isso aqui foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então isso aqui é o cumprimento da promessa. Entenda uma coisa, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele te dá coragem, ele te capacita, ele te levanta, ele te exalta, ele te dá visão, ele te dá direção. Amém? Você que tem vergonha de pregar o Evangelho, você que tem medo da morte, você que tem medo de padecer pelo Evangelho,
Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, a tua vida automaticamente ela muda. Automaticamente Deus ele começa a te capacitar, ele começa a te dar sabedoria, conhecimento. Amém? Eu quero te contar aqui um pouco da minha experiência que eu tive com Deus há 9 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Querido, eu vim para Jesus numa situação muito complicada da minha vida. Eu estava praticamente à beira da morte. Eu estava numa situação deplorável. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu recebi uma promessa na minha vida que eu iria ser um pregador do Evangelho. E quando eu estava ali, naquela situação, eu me lembrei da promessa. Eu me lembrei da promessa que Deus havia feito para mim. E eu clamei o nome dele. Eu disse: Senhor, se tu és esse Deus vivo, que aqueles homens pregaram para mim, não deixa eu morrer, que eu vou pregar a tua palavra. E Jesus, ele me deu outra oportunidade, querido. Eu fiquei hospitalizado devido a uma situação que aconteceu comigo. Amém? Se você quiser saber sobre o meu testemunho, você pode deixar nos comentários que em breve, amém, daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo contando o meu testemunho, da onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, e eu creio que Ele vai fazer na sua vida e da sua família também. Amém? Então, quando eu saí do hospital, querido, depois de 3 meses eu fiquei muito magro, fiquei só pele e osso. Eu tive uma operação muito grande e um dia eu estava na minha casa e eu morava quase na frente de uma congregação, e nessa congregação estava tendo culto do meio-dia, e eu ouvi aquela pregação, aquela palavra, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração dizendo: vai lá, eu preciso falar contigo. Eu estava naquele momento ali fumando um cigarro, e eu peguei aquele cigarro, dei para minha esposa, vesti uma camisa e fui para a casa do Senhor. Quando eu chego lá, eu me assentei no último banco. E quem estava pregando lá, irmão, era um amigo meu do mundo. E ele estava pregando ali com tanta ousadia, com tanta autoridade, cheio do Espírito Santo. E ele veio na minha direção, ele fez um convite. E naquele momento, querido, eu ouvi a voz de Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Entenda uma coisa, eu tive que fazer uma renúncia muito grande. Eu tive que abandonar tudo aquilo que eu era apegado no mundo. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Eu comecei a ir para o monte, vigílias de oração. Eu comecei a jejuar, eu comecei a ler a Bíblia, muita leitura da palavra. E quando eu via aqueles homens pregando, aquelas irmãs pregando com autoridade, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, eu dizia para o Senhor: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ganhar almas para o teu reino. E o Espírito Santo de Deus, querido, estava me impulsionando a orar, a buscar, e eu comecei a orar e jejuar, pedindo para o Senhor o batismo com o Espírito Santo. Um belo dia, eu fui numa campanha de oração, numa das nossas congregações, na nossa sede precisamente. Eu me congrego na Assembleia de Deus, Campo de Coraci, aqui em Belém do Pará. Amém, querido? E eu fui numa das nossas congregações, era na sede, e ali estava um pastor muito usado por Deus, estava ministrando, e aquele pastor, querido, ele disse assim: quem não foi batizado ainda com o Espírito Santo, vem aqui na frente que você vai receber nessa noite. E antes mesmo que ele acabasse de falar, eu corri da onde eu estava, cheguei lá na frente, já crendo, e eu comecei a clamar, e ele disse assim: olha, você vai abrir a sua boca e vai dizer glória a Deus, glória a Deus. Você vai se conectar, se desliga de tudo e se liga com Deus. E eu fiz aquilo, irmão. Eu comecei a clamar ao Senhor. De repente, aquele pastor desceu do altar e ele chegou na minha frente, ele botou a mão na minha cabeça e ele lançou uma palavra sobre a minha vida. Ele disse assim: em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Irmão, aquele homem estava tão cheio de Deus que naquele momento
eu senti um choque no meu corpo. Eu senti um fogo que ele vinha dos meus pés até o alto da cabeça. E naquele momento eu abri a minha boca e falava glória a Deus, mas não saía a palavra glória a Deus da minha boca. Saía línguas estranhas, línguas repartidas como que de fogo. E naquele momento eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, irmão. Desde aquele dia, o Espírito de Deus começou a me capacitar de uma forma muito rápida. Eu comecei com 1 mês e 4 dias de crente. Entenda uma coisa. Tem pessoas que já estão há 10 anos na igreja. Tem pessoas que já estão há 20 anos na igreja, querida, e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para todos. É uma promessa de Jesus. Amém, meus irmãos? O batismo é para todos, mas para isso você tem que santificar a sua vida, você tem que colocar a sua vida no altar, você tem que buscar a Deus verdadeiramente, irmão. Você tem que renunciar àquilo que o mundo oferece para você receber o batismo com o Espírito Santo. E naquele momento, querido, eu recebi o batismo e eu comecei a buscar a Deus, a orar. E eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu completei 1 mês e 4 dias de crente. Fazia 1 mês e 4 dias que eu tinha confessado a Cristo e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Quando eu completei 2 meses e 15 dias de crente, eu já estava pregando a palavra do Senhor, querido. Eu já estava anunciando a Cristo. Eu passei um período da minha vida que eu passei 4 anos da minha vida, do meu ministério, pregando evangelho dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, aqui na cidade de Belém. Todos os dias eu saía pela manhã anunciando, pregando o evangelho do Senhor. Eu via almas se render ao Senhor, eu via pessoas serem curadas, pessoas serem libertas de espíritos malignos. Por quê, querido? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá coragem, ousadia, intrepidez para anunciar a palavra do Senhor. Amém, querido? Então, essa é uma promessa do Senhor para a sua vida. Quem fez essa promessa foi Jesus. Então você tem que receber, porque quem te prometeu é fiel, ele não mente, ele é verdadeiro. Eu queria deixar esse testemunho aqui, essa minha experiência que eu tive com Deus, através da oração, do jejum, da busca diante do Senhor e pedindo, querido, o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, não desista, ore, consagre a sua vida, abra um jejum com o propósito de ser batizado pelo Espírito Santo, que Deus ele vai derramar o poder sobre a tua vida. E você vai ter mais ousadia, você vai ter mais coragem, você vai ter mais ânimo, você vai ter mais atitude para pregar a palavra do Senhor. Amém, querida? Você que tem o desejo, você que é novo convertido, que tem o desejo de pregar, que ainda não prega, amém? Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta, compartilha, porque aqui nós vamos fazer muitos vídeos para abençoar a sua vida de uma forma poderosa e você vai crescer na presença do Senhor. Amém, querido? Eu quero que você fique com esta palavra, com esse testemunho, essa experiência que eu tive com Deus. Amém, meus irmãos?